Bom, nesse vídeo eu quero falar aqui com vocês sobre alguns nomes especulados recentemente no Remo, inclusive, né, o Matheus Davó, que foi um pedido do técnico Daniel Paulista. Será que seria uma boa? Como que está a fase dele no Mirassol na Série A? E também um volante que já passou pelo Grêmio, certamente essas duas funções, né, um atleta que pode jogar centralizado e um volante mais de marcação e outro de criação vão ser contratados. Vou falar aqui sobre as especulações mais recentes e esse caso do Matheus Davó, né? Tá na Série A, seria um jogador caro, já teve boas passagens em outros clubes na Série B, mas que não vive uma boa fase já tem um tempo e tem um contrato longo com o Mirassol até o final do ano que vem, né? De 2026. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Art Foot, conta que sua ajuda para chegarmos a essa marca de 70 mil inscritos, também perto de bater 68 mil, então conto com sua ajuda, porque assim que chegarmos em 70, vamos realizar um sorteio de uma camisa oficial do Remo. Então, para você concorrer, já se inscreva, também ative aqui as notificações, conta aí com sua ajuda para se inscrever aqui em nosso canal, beleza? Então vamos começar aqui falando sobre a situação envolvendo o Matheus Davó, 25 anos de idade. Muito obrigado inclusive ao canal Legado Azulino, que trouxe aqui no YouTube que ele era um dos nomes especulados e pedidos, né, pelo técnico Daniel Paulista para a sequência da temporada. É um nome que eu acho que pode ser sim uma boa aposta, porque ele já teve alguns momentos bons na Série B e é um jogador jovem, tem só 25 anos de idade. A questão é, vai compensar pagar um salário absurdo para ele jogar, por exemplo, na Série B do Brasileirão? Aí eu já não concordo tanto, tá? Lembrando que ele jogou o Campeonato Paulista, até alguns momentos foi titular, né, no Mirassol, mas era muito mais um 12º jogador. Tem muitos jogadores para essa função de 9 no Mirassol, né? Tem o Léo Gamalho também, que é um reserva imediato e tal. Então é um time que tem muitas opções. Mas acabou que no Campeonato Brasileiro mesmo ele não tem conseguido jogar. Então entrou aí nos jogos contra Palmeiras e Corinthians ainda no Paulistão. E aí quando o Fortaleza e o Cruzeiro, que foi logo na primeira e quarta e terceira rodada do Campeonato Brasileiro, se eu não estiver bem enganado, foi isso, né? Primeira ou terceira ou primeira ou segunda rodada do campeonato. E aí ele não fica no banco desde o dia 13 de abril. Então, na minha opinião, já está bem certo que o Matheus Davó não vai ter uma sequência no Mirassol e que, se aparecer uma boa proposta, ele vai sim, talvez ser emprestado ou ir em definitivo. Vai lembrar que ele chegou de graça, então não sei se o Mirassol também iria cobrar alguma coisa do ponto de vista financeiro, né? Vai lembrar que ele chegou, ao último clube que ele passou, né, foi pelo Cruzeiro, onde foi comprado por quase 3 milhões de reais e aí foi emprestado, né, em 2023. Só 4 jogos pelo Cruzeiro, passou ainda lá no time do Paphos, do Chipre, e pelo América Mineiro em 2024, onde também não conseguiu engrenar. O que salva, né, nos últimos anos aqui a passagem pelo Matheus Davó, que ele conhece muito bem a Série B, jogando no passado, 2023, foi o ano de 2022 pelo Bahia. 36 jogos, 9 gols e 4 assistências. Ele começa bem aquele ano, né, 10 gols em 40 jogos, mas acaba terminando mal. Ajudou aí o Bahia então a conquistar esse acesso, obviamente foi muito importante, com 13 participações em 36 jogos naquela edição da Série B. Lembrando que naquela ocasião ele ainda pertencia ao Corinthians, onde já teve, né, passagens pelo Corinthians, Guarani na categoria de base. O Guarani foi muito bem em 2021 e pelo São Bernardo, ótimo Campeonato Paulista de 2022 até ser contratado pelo Bahia, né? Acabou que o Grupo City não teve interesse em ficar com o jogador para 2023. E você aceitaria o Matheus Davó? Acha que é uma boa opção? Acha que não? Vou deixar aqui o desempenho dele da última Série B, 2024 e 2022, que foi o principal ano dele, né? 36 jogos e 26 como titular. Bom, dando sequência aqui também, outro nome que foi especulado foi o Vini Paulista, jogador de 24 anos, meia central, que joga aí pelo Curitiba nessa atual temporada, onde não tem conseguido atuar com tanta frequência. Inclusive na Série B, né, foram apenas 4 jogos até aqui. Então o jogador só pode fazer no máximo 6 jogos por uma equipe antes de se transferir para uma outra, né? Então é um detalhe a ser observado, mas pelo ritmo que ele tem jogado aqui no Curitiba, tendência, né, que ele não chegue não nesses 7 jogos. Lembrando que ele já está na equipe desde o ano passado, onde chegou vindo de uma temporada boa pelo Juventude, uma aposta aí da SAF do Coxa, onde ele termina a temporada como titular, 39 jogos e um gol e uma assistência. Ele tinha vivido um momento bom, foi pelo Juventude em 2023, também com números parecidos, né? 31 jogos, um gol e 3 passes. Terminou aquela ocasião como titular na Série B do Juventude, conquistando o acesso à Série A. Então aqui, ó, ele teve um bom desempenho, já conhece bem a competição desde 2023, 24 e 25, com uma nota média até que interessante. Nome bem legal, viu? Eu particularmente acho um atleta bem promissor. E aí o Remo está especulando nomes mais jovens, que eu concordo, tá? Acho melhor você apostar em jogadores mais jovens assim, até com potencial de revenda. E não é um jogador jovem que destacou no campeonato estadual. Tudo bem, é uma aposta válida.
mas é jogadores que já disputaram a Série B, já conquistaram acessos, então acho que isso aí é muito importante para um clube que vem de uma fase boa, né? Contratar jogadores assim, sem dúvidas acrescenta bastante. Ele que é revelado pela base do Grêmio, chegou a fazer alguns jogos, né? Não foram muitos, foram 9 partidas pelo Grêmio no profissional, uma em 2021 e 8 jogos em 2022. Naquela ocasião o Grêmio na Série B, né? Ele acabou tendo algumas participações, mas não foi adiante. Aí pelo Juventude em 2023 foi o grande destaque e ano passado pelo Coxa também foi uma boa temporada, né? Mas esse ano a coisa não tem andado. Então o Curitiba está numa fase ruim, Série B, o estadual também foi bem ruim nessa atual temporada, tá aqui a nota média dele também. Alguns sites colocam ele como meio ofensivo também, mas na minha opinião é aquele camisa 8, não é um volante totalmente de marcação, um camisa 8, né, que vai chegar bem na frente também, é um atleta que avança bastante, ó, dá pra ver aqui pelo mapa de movimentação as últimas 2 Série B. Nesse ano não temos muitos dados, né, foram apenas 4 partidas, então não vai estar tão claro, né, como foi nos últimos anos. Ano passado 19 partidas como titular, 1 gol e mais uma assistência. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Valeria a pena tentar, né, a contratação do Vini Paulista para essa atual temporada? Lembrando que ele tem contrato com o Curitiba até o final desse ano, então agora no mês de junho, já vai entrar na reta final dos últimos 6 meses de contrato, ele poderia assinar um pré-contrato, né, e reforçar de graça qualquer outro clube, mas aí para o ano que vem, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Vou deixar aqui também para vocês a sequência da Série B, com o Remo aí tendo a partida contra o Volta Redonda dentro de casa. Estou confiante aí para esse próximo duelo no Brasileirão. Basta você vir aqui em competições na Betfair Brasil, tá aqui ó, Série A, B, C, D, todas as opções, tá aqui então para o Remo vencer dentro de casa o Volta Redonda no próximo dia 24, no final de semana. Eu vou colocar aqui R$90 para voltar, 153, excelente cotação. Lembrando que na Betfair você pode começar a apostar a partir de R$1 e ainda você tem bônus, né, no seu primeiro depósito. Tem aqui também a sequência dos jogos, ó, por exemplo, final da Europa League, Manchester United e Tottenham lá no próximo dia 21, boa cotação aqui para ambos os jogos e também, obviamente, a final da Champions League, que você encontra tudo aqui, ó, o link vai estar aí embaixo para você começar a apostar. E para terminar, quero falar aqui sobre essa outra especulação também do Curitiba, que é o Giovani. Situação bem parecida, começa o ano como titular e perde essa posição para o início da Série B, onde fez apenas 6 jogos na competição, e inclusive não entrou contra o Goiás e tal, não entra desde o início desse mês. Então, se ele fosse transferir para outro time da Série B, não pode mais entrar em campo, tá? Jogador que eu acho muito interessante, porque ele tem 36 anos, mas ainda segue num bom ritmo, né? Obviamente, entre ele e o Vini Paulista, bem mais o Vini Paulista, por ser mais jovem, potencial de revenda, mas é um cara aí que tem experiência e participou de 2 campanhas muito boas pelo Novo Horizontino. 2023, que não subiu pelo detalhe, e 2024 da mesma forma, né? Inclusive sendo titular do início na primeira divisão do Paulista, naquela época estava na segunda, né? Pra você ver como que as coisas mudam, até o final da Série B, 7 gols e mais 2 assistências, né? 5 gols e 2 passes na Série B, para um volante é muito interessante. Anteriormente também foi bem pelo Vila Nova, 2016 a 2018, eu lembro que ele participou, né, de campanha de acesso pelo Vila, acho que estava na Série C, um desses períodos, né, 2016 e 2017, aí depois subiu, né, para a Série B do Campeonato Brasileiro, fez uma ótima Série A pelo Goiás em 2019, assim, foi um desempenho interessante, né, porque é um jogador que anos atrás estava na Série D pela Aparecidense, começa como titular na Série A, acaba perdendo a posição, e depois foi para o CSA, onde virou quase um ídolo, né, ficou durante 3 anos, mais de 150 jogos pela equipe de Alagoas, jogou, né, aqueles anos da Série B de 2020, 21 e 2022, então acho um jogador bem interessante, apesar dos 36 anos de idade. Então eu vou deixar aqui para vocês também um mapa de movimentação, parecido ao Vini Paulista e ele, porque é um camisa 8, muito mais do que um volante apenas de marcação, né, não é bem assim. Então tá aqui o desempenho dele de 2023, muito bem pelo Novo Horizontino, mesma forma aqui também em 2022, já na Série A, né, a única ocasião foi em 2019 pelo Goiás, onde 17 jogos fez 16 na condição titular, depois não jogou mais, né? Fez maioria dos jogos no início da competição e aí depois só em agosto, setembro e outubro. Pode deixar sua opinião aqui embaixo sobre o jogador Giovani, também com passagens para outros clubes, né? Base do Cruzeiro, base do Goiás também. E aí começa, né? Vila Nova, Aparecidense, onde retornam para esses clubes, né? Aparecidense, Vila Nova e para o Goiás. Então pode deixar sua opinião aqui embaixo. Quem vai estar aqui embaixo também é o link da Betfair, link também aqui da Foot Fanatics e nos vemos aqui numa próxima. Valeu, galera.